Valendo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, nosso quinto encontro do estudo do Diretório para a Catequese, e hoje a gente vai focar no capítulo 4, a formação dos catequistas. Então, nós vamos começar esse encontro invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E pedindo a intercessão de Nossa Senhora, né, todo sábado a gente faz uma referência a Nossa Senhora, que Maria Santíssima, resplandecente como catequista, né, como catequese exemplar, pedagoga da evangelização e modelo eclesial para a transmissão da fé. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. E continuando este nosso momento de oração e acolhendo a todos que puderam estar aqui conosco, e aqueles que não puderam estar agora, nesse momento, depois pode assistir, pode saborear aí um pouquinho da nossa reflexão. E hoje eu e a Fernanda que vamos abordar o tema, e a gente escolheu aí a oração, que faz parte do novo documento que o Papa, agora no dia 4 de outubro, publicou, que é a Fratelli Tutti, né? A terceira encíclica do Papa Francisco, que é um texto que a gente analisa que o mundo precisava ouvir. O tema central dele é a fraternidade universal, o amor fraterno. Então, nos primeiros capítulos, esse documento ele vai falar um pouquinho, né, das sombras que o mundo tem enfrentado, as sombras do mundo fechado sobre si, e nos demais capítulos, nos outros 7 capítulos, ele vai apontar as luzes da esperança. E no final, ele conclui com a oração do Criador e uma oração ecumênica. Então, nós vamos começar com a oração do Criador. Você faz para nós, Fernanda? Faço. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nossos corações um espírito fraterno. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência e sem guerras. Que nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós damos início aí com a Fernanda, né? Nossa catequista por excelência, que preparou também as imagens dos nossos documentos e vai ficar aí registrado, vai ficar eternizado aí nas nossas memórias. Só um minutinho. Então, a gente vai falar sobre a natureza e a finalidade da formação do catequista, né? Então, no início do cristianismo, a formação vivida de forma experiencial girava em torno do encontro vital de Jesus Cristo, anunciado com autenticidade e testemunhado pela vida. O livro, ele traz bastante essa questão do caráter, né, do testemunho.
que era a marca determinante de todo o processo formativo e progressivamente introduziu o Ministério da Fé na igreja. Então, assim, o que isso a gente pode trazer para nós? A questão do testemunho, nós, assim, não somente somos aquela questão não testemunhas, né, de Jeová. No caso, assim, a gente não tem que testemunhar somente a igreja, a fé, pelos documentos somente, mas também pela nossa vida, né? Pela nossa autenticidade. A gente tem que realmente viver aquilo que a gente ensina dentro da catequese. Então, nesse capítulo, a gente vai poder introduzir mais, de uma maneira mais profunda, e entender mais o que realmente a gente tem que ser, qual deve ser a formação do catequista, o papel do catequista, tanto dentro ou fora, não necessariamente fora, né? Porque a catequese, a gente também tem que entender que é um período integral, a gente a todo momento a gente está catequizando. Por exemplo, a natureza, né? A formação dos catequistas exige uma atenção particular, pois a qualidade de propostas pastorais está necessariamente ligada às pessoas que as colocam em prática, em um processo permanente que, sob guia do Espírito e no seio vivo da comunidade cristã, ajuda os batizados a tomar forma, ou seja, revelar a identidade mais profunda, que é a de filhos de Deus em relação de profunda comunhão com os irmãos. A catequese, ela é a primeira, ela deve ser a primeira base de todo e qualquer pastoral e toda qualquer atividade feita pelo cristão. Como eu estava dizendo no slide anterior, a gente tem que viver a catequese no período integral. A gente não tem que somente pegar a catequese, o livro, as leis da igreja e somente ensinar dentro de algumas horas. Porque o trabalho formativo, ele age como transformação da pessoa, que interioriza existencialmente a mensagem do evangelho, de modo que ele seja luz e direção para a sua vida e missão eclesial. Por exemplo, trazendo para o exemplo prático, eu vou trazer o exemplo da minha vida. Eu moro numa cidade sozinha, a minha família é de outra cidade, vem de outra cidade. Eu trabalho numa multinacional que tem sede no mundo inteiro e eu estudo. Então, assim, e eu tenho uma vida dentro da igreja. Dentro da igreja, todo mundo conhece a Fernanda como catequista, comentarista, leitora na igreja, pastoral da calçada, e também faço algumas outras coisas e ajudo em algumas outras coisas dentro do santuário. Dentro do santuário, eu procuro ter, eu vim de um outro rito, né, o rito maronita. Hoje já me convertida ao rito da Igreja Santa Terezinha, já me enquadrei nos moldes dentro do santuário. Só que isso não tem que ser somente uma vivência para eu atender somente os critérios da igreja. Eu tenho que ser a luz do evangelho e uma catequese a todo momento dentro do meu viver, do meu cotidiano. Por exemplo, dentro do meu trabalho, dentro da minha faculdade, a todo momento isso, mas não somente na questão do testemunho do meu caráter, mas assim, eu tenho que estar em atenção às pessoas que estão à minha volta. No que diz respeito a ser luz e direção para a vida, e a missão do batismo era o quê? A gente se lembrar da questão do batismo de Jesus, né? Jesus, ele veio com uma mensagem do evangelho para nós, mas ele também quis ser batizado, para nos ensinar a importância do batismo. E a mensagem do batismo, ela não é somente na água, né? Que a gente vai lá e o bebezinho, né? Eu, no caso, que me batizei adulto. Não, ela vai muito além disso. Então, a base do catequista, ela é justamente essa, a responsabilidade é lembrar um pouco do que diz respeito à mensagem do batismo, né? Porque que Jesus quis se batizar e o que o Evangelho traz para nós. A formação também se vale de competências humanas, que é primeiramente uma sábia obra de abertura do Espírito de Deus
que conforma o batizado a Jesus Cristo, plasmando em seus corações seu rosto de filho, enviado pelo Pai para anunciar aos pobres a mensagem da salvação. É bem isso que eu estava falando agora. O testemunho, ele na verdade não tem que ser somente aplicado à questão do meu caráter, eu não matar, eu não roubar, eu não fazer essas coisas e viver uma pessoa, ser uma pessoa que eu somente falo assim, olha, eu não posso comer carne às sextas-feiras porque o catecismo da minha igreja não me permite, as leis da minha igreja. A gente não tem que viver somente, porque as pessoas elas falam muito sobre a questão dos dogmas. A gente tem que viver o evangelho, que é a catequese de Jesus, né? Então, o que acontece? Jesus veio o quê? Ele se batizou sendo Deus, ele se batizou por João Batista, que veio antes para preparar o caminho para ele, para anunciar o evangelho dele, mas ele era o próprio evangelho, ele era o próprio verbo. Então, se Cristo fez isso, nós também temos que fazer. Essa é a mensagem do batismo. Mas muito além disso é o quê? Olha, além de eu não comer carne na sexta-feira, qual que é o principal evangelho de Jesus? É exatamente isso aqui. Trazer a mensagem, o anúncio da salvação para os pobres. Não necessariamente as pessoas que estão na calçada. Eu não posso ser uma catequista somente quando eu sirvo na pastoral da calçada. Eu tenho que ser a todo momento as pessoas que estão sofrendo. Como um outro exemplo, a novena que nós estamos fazendo. A gente pensou no modo de chegar às pessoas que estão isoladas por causa da pandemia e ainda não se sentem seguras. Então, a gente fez uma quaresma na Páscoa, quando estávamos todos em toque de recolher, e a gente levou a mensagem de Jesus e preparou. E no último dia, a gente procurou levar a experiência de estar dentro da igreja, dentro da própria casa. Então, a catequese, a nossa catequese, ela tem que ser isso. A gente tem que estar atento e tem que sempre estar procurando levar Jesus para as pessoas, levar a mensagem da salvação, o conforto, o alimento para a vida das pessoas. Aqui, os catequistas são verdadeiros discípulos missionários, ou seja, sujeitos ativos da evangelização e, com base nisso, habilitados pela Igreja a comunicar o Evangelho e acompanhar e educar na fé, para a comunicação da fé e para o acompanhamento do crescimento dos irmãos e irmãs. Aqui eu peguei uma imagem, eu peguei várias imagens ao longo dos slides, vocês vão ver, do catecismo americano, né, que fala sobre essa imagem aqui. Eu achei bem próxima sobre isso, né? Aqui nós seguimos o caminho de Cristo, né? Aqui começa com Cristo, aqui Nossa Senhora, São Pedro, o Papa, o Padre, a irmã, os nossos irmãos, e aqui vem a gente, né? A nossa família, e aqui a gente também pode se encaixar aqui as crianças que aprendem. Então, assim, todos nós carregamos a cruz de Cristo. Então, a gente tem que sempre pensar que a catequese, ela é exata. Quando alguém pergunta o que é a catequese, é que hoje eu vejo muito uma questão assim, eu vejo por experiência dos meus amigos, aquelas pessoas que eu trabalho, que não professam a mesma fé que a minha, que elas acabam distorcendo muito o catequizar do doutrinar. A gente está vivendo um período muito difícil para o catequista, porque tem muito dessa visão da catequese ela também ser doutrinadora, como eu expus numa das apresentações passadas, que é a questão da doutrinação, né? A gente não tem que... Jesus não doutrinava, Jesus não impunha, Jesus amava, ele ensinava através do amor. Então, quando a gente for catequizar, quando a gente for sair para falar alguma coisa, a gente tem que pegar e se lembrar. Eu acho que essa imagem ela lembra bem exatamente o que quer dizer. A gente sempre tem que lembrar quem que está na ponta do caminho, que é Jesus. E em seguida também Nossa Senhora, que foi uma mulher que escolheu sofrer tudo em silêncio, com muita humildade. Ela não quis... são poucas as vezes que a gente vê o nome de Nossa Senhora na Bíblia.
Por quê? Porque ela escolheu trilhar o caminho do silêncio e porque ela escolheu a missão de ser a mãe de Deus e a mãe da humanidade, com muita humildade. Então, sempre a gente se lembrar do amor de Jesus, da humildade de Nossa Senhora e também do temperamento de São Pedro, que era uma pessoa temperamental, como muitos de nós, eu principalmente, e que foi a pedra onde Jesus escolheu edificar. Então, essas 3 bases iniciais aqui desse caminho, dessa imagem, a gente sempre se lembrar no nosso dia a dia a base para a comunicação da fé, né? E o acompanhamento e o crescimento dessas pessoas que vão estar aqui, ó, que estão aqui com a gente. A comunidade cristã, lugar privilegiado de formação. A comunidade cristã é a origem, o lugar e a meta da catequese. É sempre da comunidade cristã que nasce o anúncio do Evangelho, que convida os homens e as mulheres à conversão, a seguirem Cristo. E é essa mesma comunidade que acolhe aqueles que desejam conhecer o Senhor e empenhar-se em uma nova vida. Ela é o útero no qual alguns dos seus membros nasce a vocação específica ao serviço da catequese. É uma comunidade real, rica em dons e oportunidades, mas não ausente de limites e debilidades. Faz experiência concreta da misericórdia de Deus. É possível o exercício do acolhimento mútuo e do perdão. Aqui, essa parte eu achei bem interessante, eu achei muito inteligente e muito bonito usar a parte da nossa comunidade como útero, né, para a vocação. Eu achava, num determinado período da minha vida, que a minha vocação era ser religiosa, tanto que eu fui noviça. Mas era um preparo para que eu fosse trilhar outros caminhos, um preparo principalmente para que eu chegasse aqui no Tabuão hoje, né? E o santuário, ele principalmente hoje, ele é um útero realmente para mim, e eu tô crescendo dentro desse útero e logo vou nascer como Jesus quer. Mas, assim, dentro da comunidade, não somente como catequista e como membro de pastorais, mas também a comunidade ela é rica nessas oportunidades, porque tem coisas que eu não achava que eu era capaz de fazer, de entender, de viver, e eu comecei a viver dentro da comunidade através da catequese do santuário, que foi o que eu mencionei no grupo, né? Assim, é uma forma, para mim, eu acho que foi bem legal poder falar sobre isso, porque eu venho de um rito oriental, eu já frequentei o rito ocidental quando me converti, mas durante muito tempo servi o rito oriental maronita, que é completamente diferente, né? E aí eu passei por uma nova catequese, tanto que quando eu fui conversar com a Lu e o Adilson sobre o meu interesse até por indicação de alguns padres, para inserir na catequese, eu fui indicada para ficar junto de uma catequista, da Luciene, para poder fazer essa conversão, né? E foi muito maior do que isso. Então, assim, eu já aproveito e pego um gancho sobre a questão dos catequistas do santuário, que é a questão do acolhimento, né? O acolhimento mútuo, que foi o quê? Eu era uma pessoa completamente aleatória, digamos assim, do rito da igreja, das práticas da igreja, né? Mas professava a mesma fé em Deus, que nasceu da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, mas com alguns costumes, tanto que eu me lembro que a primeira vez que eu fui comentar a missa, automaticamente, na hora que o padre falou, o Senhor esteja convosco, eu respondi com o seu espírito, né? E esse acolhimento mútuo das pastorais do santuário e do perdão também pelas minhas muitas falhas e muitas vezes que eu errei, que eu achava que eu estava fazendo certo, que me fizeram e estão me fazendo crescer dentro deste útero. Então, às vezes a gente
dentro da catequese, a gente acha que a gente somente vai ensinar o caminho da Eucaristia, o caminho crismal, ou a catequese dos adultos, né? Todos os sacramentos, para as pessoas da nossa comunidade, mas a apresentar, e ela vai muito além disso, porque a gente precisa estar também catequizando e as pessoas que estão dentro da nossa própria célula também, dentro do útero, crescendo junto com a gente. E graças a Deus eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, porque dentro do nosso santuário eu tive isso. Todas as vezes que eu precisei aprender, eu aprendi da melhor maneira possível e sempre com muito amor, com acolhimento mútuo. Então, nisso, o nosso santuário está de parabéns, né? E eu louvo muito a Deus por estar servindo ele nesse santuário. Então, mas a gente tem que se atentar mais. Eu, principalmente, às vezes, a acolhida, né, dos novos protocolos, essas coisas a gente acaba externando algumas outras coisas, alguns fatores externos, e a gente se esquece que isso daqui também se aplica à nossa própria igreja, aos nossos próprios irmãos. Então, a gente sempre tem que se lembrar que a nossa comunidade, ela é um útero, e a nossa catequese, ela também se aplica aos nossos irmãos. O grupo dos catequistas. Nele, junto com os presbíteros, condivide-se tanto o caminho da fé quanto a experiência pastoral. Amadurece a identidade de catequista e se toma cada vez mais consciência do projeto de evangelização. É o contexto real em que cada um pode ser continuamente evangelizado e permanece disponível para novas abordagens formativas. Aqui eu coloquei as imagens do catecismo que eu estava falando, justamente sobre isso. Porque, assim, a gente realmente, quando a gente aprende, né, que eu coloquei o exemplo das crianças, né, a gente evangeliza muito através das nossas ações, né, das nossas práticas. Então, a gente tem que sempre pensar nessa questão, né, e sempre estar atento a isso, né, de uma forma, assim, principalmente para o mundo atual, né, que é o quê? Que é de critério, né? É a questão do harmonizar com sabedoria a devida atenção com as pessoas e as verdades da fé, como também para o crescimento pessoal e a dimensão comunitária, o cuidado com as dinâmicas espirituais e a dedicação com o compromisso com o bem comum, que isso sobrecai muito sobre a questão do testemunho, sobre o que a gente está falando. Eu me lembro muito de uma frase de São Francisco de Assis, né? Que é evangelize onde passar, se possível, use palavras, né? Então, eu acho que também sobrecai muito sobre a questão das nossas práticas, de como nós estamos agindo. Falando sobre os critérios ainda, né? A espiritualidade missionária e evangelizadora. É vital que se respire a centralidade da experiência espiritual em perspectiva missionária. O catequista formado como discípulo missionário, capaz de partir sempre de sua própria experiência de Deus, que o envia a unir-se ao caminho dos irmãos. Essa espiritualidade missionária, entendida como um encontro com os outros, compromisso com o mundo e paixão pela evangelização, alimenta a vida do catequista e o salva do individualismo, do intimismo, da crise de identidade e do apagamento do fervor. Eu usei uma imagem bem curiosa desse catecismo americano, que eu achei que ele vai bem próximo. Eu, particularmente, algumas pessoas que convivem comigo, elas sabem que eu tenho muita preocupação com a questão do ego, né? Eu acho que o ego, a gente tem que se preocupar muito com o eu, né? E às vezes a gente acaba, como a gente acaba com essa questão de responsabilidade de evangelizar, de levar Jesus, de
de ensinar, mostrar o caminho e a luz de Jesus às pessoas, né, aos nossos catequizandos, mas também às pessoas, nós como catequistas, a gente tem que sempre... Esse aqui é um exemplo bem claro, né? Ele está em inglês, mas sempre bem claro. Tipo, pergunta o que é você, quem é você, né? Só que a gente sempre tem que se lembrar que a gente é sempre essa formação aqui, que é Deus, né? Deus, a Santíssima Trindade. Então, como a gente assumir essa responsabilidade dessa espiritualidade missionária e evangelizadora, né? Missionário não é somente pegar uma mala e ir para a África, para o Nordeste, para a Amazônia, né? Não. Evangelizar e ser missionário é dentro da nossa própria casa. Então, como que a gente faz, né? É aquilo que a gente mesmo ensina para as crianças na catequese, o sinal das 3 cruzes, né? O sinal da cruz na testa, para Deus iluminar, né? Dar-nos a sabedoria dos pensamentos. O sinal da cruz na boca, para que Deus que o Espírito Santo conduza a nossa língua, a nossa boca, né? E o sinal da cruz no coração, que é para que Jesus nos inspire o amor dele. Então, a gente sempre... Essa questão da crise de identidade, do apagamento do fervor, ele sempre fica muito forte quando a gente começa a falar por nós e menos pelo que a gente deveria falar. Então, unir o caminho dos irmãos é exatamente nisso. A gente sempre lembrar daquela imagem lá de trás da cruz, né? Quem está na ponta da cruz, do caminho da cruz, do caminho do Calvário, e lembrar que esse caminho é o caminho de Jesus. A gente como diz Madre Teresa de Calcutá, a gente é só um lápis na mão de Deus. Então, a identidade, a centralidade dessa experiência é sempre a gente estar sempre buscando mais essa experiência com Deus, um caminho próximo com Ele. A catequese como formação integral, né? Formar catequistas para que sejam capazes de transmitir não apenas um ensinamento, mas também a formação cristã integral, são necessários catequistas que que saibam se inspirar na experiência catecumenal, que sejam ao mesmo tempo mestres, educadores e testemunhas, e que, entre outros elementos, se caracteriza justamente por essa visão geral da vida cristã. A gente tem que... Exatamente o que foi falado até agora, né? Eu vejo que esse capítulo bate muito bem nessa tecla, né? Da questão da gente ser testemunha mesmo do amor de Jesus, mas muito além de proclamar somente as escrituras, mas viver, né? Uma visão geral da vida cristã, através dos nossos atos, das nossas atitudes. O estilo de acompanhamento. A Igreja sente o dever de formar os seus catequistas na arte do acompanhamento pessoal, tanto propondo a eles a experiência de ser acompanhados para crescer no discipulado, quanto os capacitando e os enviando para acompanhar os irmãos. Requer uma humilde disponibilidade de se deixar tocar pelas interrogações e os desafios das situações da vida, com um olhar cheio de compaixão, mas também respeitoso com a liberdade dos outros. Acolhimento incondicional, na gratuidade, ele se faz disponível a caminhar junto com os outros para escutá-lo e para explicar as Escrituras, sem previamente estabelecer um percurso, sem pretender ver frutos, sem os reter para si. Às vezes eu ouço muito das pessoas, às vezes a gente tem muitas obras, mas a gente gosta às vezes de trazer, por exemplo, eu vejo muitos catequistas, não necessariamente do santuário, mas de várias igrejas que eu passei, que fala sobre determinado catequizando com muito, eu fui catequista dele e tal, né? Como se aquela pessoa que é dotada de um dom extraordinário
é como se essa pessoa catequista ela fosse a principal responsável pela aquele dom, né? A disponibilidade dentro da humildade que Deus quer é a gente aceitar quem vier realmente essa responsabilidade de, às vezes, os nossos catequizandos ser, por exemplo, imagina o orgulho da catequista, dos catequistas do padre Paulo Ricardo, né, que é um excelente padre, né, e hoje é um grande catequista para todos nós, mas a gente pensar, né, imagina, a gente recebeu a responsabilidade de ser catequista de um padre Paulo Ricardo, um Papa Francisco, mas isso daí também, a gente também tem que olhar o catequista da Fernanda, né? Os meus catequistas lá de Bauru, né? Que foram as pessoas que me catequizaram. A gente sempre ter o olhar de compaixão e também ter essa questão da liberdade, porque às vezes as pessoas, elas veem muito, as famílias, elas são muito policulturais, principalmente no Brasil. Né? A gente vem de muitas culturas, a gente vem de lares onde pai é extremamente ateu, a mãe é evangélica, a avó é católica, e eles só batizaram a criança na igreja porque é uma cultura. E aí a gente tem que aceitar esse desafio e ter essa disponibilidade e estar preparado, principalmente por causa dessa questão desses conflitos culturais, mas sempre explicando as escrituras e o catecismo da igreja com muito amor, com muita humildade e sempre procurar ouvir e não ser, na verdade, ser ecumênico, mais assim, a ponto de comungar da fé que foge a nós. Na verdade, a gente tem que aceitar esse desafio de uma maneira humilde, falar, não, entendo. Mas dentro da igreja, a gente, de acordo com as escrituras, com os ensinamentos do próprio Cristo deixado para nós, a gente age assim, assim, assim. Então, a gente sempre procurar isso daí e não ficar de olho aquela coisa de fiscalizar para ver se a pessoa aprendeu, né? Ficar fiscalizando ali, marcando o território, né? Tipo, eu vou ver se a pessoa está fazendo isso. Então, a gente tem que respeitar, fazer a nossa parte, evangelizar. Eu uso muito desse exemplo com os meus amigos. Eu evangelizo a todo momento, mas catequizar quando realmente se faz necessário. Às vezes algumas pessoas me perguntam por que na minha igreja não pode tal coisa, e aí eu falo sobre a visão da igreja. Aí a pessoa pega a vida e fala assim, não, mas está errado, isso é uma visão completamente machista, porque a nossa sociedade não pensa mais assim. Eu falo, então, mas a nossa sociedade ela não pensa mais assim, mas Deus pensa assim. E tudo bem, eu vivo numa sociedade, mas eu escolhi ser católica e Deus, né, os princípios da igreja, ela tem uma base, né, não é uma coisa que a gente tirou da vontade de alguém, né, a gente simplesmente tirou, foi deixado pelo próprio Cristo, aí você vai tentando conduzir de uma maneira, mas assim, sempre respeitando o posicionamento, o pensamento da pessoa e deixando claro que aquilo é meu posicionamento porque eu escolhi seguir aquela fé, aquela crença e aí tentando evangelizar a pessoa, tentando converter o pensamento da pessoa para aquilo, não doutrinando e aí deixando a escolha da pessoa. Aí, não, mas também procurando não ficar em cima, porque aí acaba a pessoa também pegando ranço, pegando birra, né? Por causa disso, que a gente fica meio em cima. Coerência entre os estilos formativos. Peraí, tem uma pessoa tentando entrar aqui, peraí. A Vanderlei. Coerência, a necessidade da coerência entre a pedagogia global da formação catequética e a pedagogia própria de um processo catequético. Hoje, mais do que nunca, precisamos de homens e mulheres, que conheçam a partir de sua experiência e de acompanhamento, o modo de proceder. Aqui eu coloquei uma outra frase de São Francisco, né? Que é: vocês podem ter tudo isso, né? E eu só quero a Cristo. Então, assim,
voltando ao que eu falei há pouco, né? O mundo ele pode realmente mudar, né? Para a gente poder defender a catequese da igreja, realmente a sociedade mudou, mas a gente defende uma fé tradicional, milenar, mais de 2.000 anos, né? E não conseguem derrubar. E a gente precisa, né? Não somente defender em palavras, mas em atitudes. A gente viver isso aqui. Como? Tendo coerência. A gente tem que ter a nossa catequese, mas também, assim, sempre respeitando, sempre procurando, passando por um processo catequético do que a gente tendo aquela questão sendo sempre coerente, a gente se catequizar primeiro para depois catequizar as pessoas, porque não adianta nada também eu querer catequizar e eu não viver a minha própria catequese. O mundo está moderno, tá, mas o que a igreja fala? Então, a gente sempre pensar nisso daí. Em perspectiva de Docibilitas, a autoafirmação é necessário que o catequista amadureça a docibilista. Isto é, a disposição de se deixar tocar pela graça, pela vida, pelas pessoas em uma atitude serena e positiva em relação à realidade para aprender a aprender, que é o que eu acabei de falar. A gente se catequizar primeiro para depois catequizar as pessoas. A disponibilidade, a autoformação é o que permite o catequista fazer seu próprio método formativo e a saber como aplicá-lo a si mesmo e ao seu serviço eclesial, aberto às novidades do espírito, de saber cuidar e alimentar a sua própria vida de fé. Então, eu coloquei uma imagenzinha aqui do lado de dois amiguinhos, né, conversando, onde um pergunta, chama para poder assistir uns filmes e tal, e o menininho responde sobre a questão da confissão, né? Então, não estendendo muito, mas é exatamente o que eu falei no slide anterior, que é antes da gente catequizar alguém, a gente se catequizar e a gente lembrar que sempre os nossos catequizandos, eles vão estar sempre também, a gente sempre vai ser uma referência, né, para eles. Então, e quem são os nossos catequizandos? Que a gente tem o encontro semanal ou as pessoas que convivem com a gente, os nossos irmãos dentro da igreja? Né? Então, a gente sempre refletir e puxar para isso. Dinâmica do laboratório. No contexto de grupo, como prática formativa na qual a fé se aprende fazendo, valorizando a experiência vivida, as contribuições e as reformulações de cada um, tendo em vista um aprendizado transformador. Então, o nosso maior laboratório é esse cara incrível, maravilhoso aqui que a gente tem. Então, se a gente crê nele, se a gente tem essa responsabilidade de levar Jesus e transformar a vida das pessoas através da palavra dele, do evangelho dele, se a gente quer catequizar sobre o caminho da salvação, a gente sempre se lembrar dele, né? A gente sempre se lembrar da mensagem do nosso batismo, da profissão de fé que nós fazemos todos os domingos e em algumas orações que nós fazemos, né? Que é a profissão de fé do creio. A gente sempre olhar e valorizar. Às vezes, eu estava falando isso com o meu chefe ontem, que eu não me arrependo de algumas coisas que aconteceram na minha vida, de um determinado período da minha vida, inclusive eu ter caído na tristeza, na sombra, no abismo do ateísmo, né? Na verdade, como uma revolta mesmo com Deus por algumas coisas que estavam acontecendo em minha vida. Mas hoje, depois de muitos anos, eu entendo que Deus permitiu que eu vivesse esse laboratório, essa experiência, para que hoje, ao catequizar as pessoas, ao evangelizar as pessoas, eu entendesse, né,
principalmente lembrando que a nossa comunidade ela é um laboratório para as nossas vocações, e hoje a minha vocação confirmada é isso, são essas pessoas em situação crítica, aquelas pessoas assim em situações completamente deploráveis. E aí eu olho para trás e eu lembro sobre muitas coisas que me aconteceram e até hoje me acontecem, e aí eu me lembro sobre isso, né? Sobre essa missão, sobre esse chamado que Deus quer. Então, a gente sempre olhar, igual o Padre Carlos me falou nessa semana, a gente nunca perguntar por quê, mas sempre para quê. E sempre, e nós como catequistas, o para quê vai ser sempre isso. Essa pessoa maravilhosa aqui, que é Jesus Cristo, está nos ensinando alguma coisa, está nos preparando para alguma coisa e ele está querendo que a gente fale para alguma pessoa que vai chegar. E aí, quando essa pessoa chegar, a gente vai olhar para ela e vai saber falar, né? Ah, eu entendo você. E aí, porque Jesus, na verdade, ele veio, ele se fez homem, ele podia ter nascido grande, já ter vindo, ó, galera, o negócio é o seguinte, para tudo aí, eu tô preparando um negócio legal para vocês, tal, vocês só vão morar aqui comigo se vocês fizerem tudo certinho, senão vocês vão queimar no inferno. Ele podia ter feito isso, mas ele não fez. O que ele quis fazer? Ele quis nascer, bebezinho, ser amamentado, chorar, ter cólica, entendeu? Cair, ralar joelho. E aí ele quis ser homem para o quê? Para nos ensinar. Então, um laboratório aí é esse. E aí agora é a Vande que vai falar. Obrigada. E desculpa algumas falhas aqui. Eu estou moribunda. Vande, é com você. O que a Fernanda acabou de compartilhar, e na verdade até testemunhar, né, nos faz acreditar o que ela se documenta nos fazendo, né? Por que essa formação? A formação é uma necessidade de formar as formas. De que forma que nós vamos tomar? A forma de Jesus, né? E vamos transformar as pessoas à nossa volta em discípulos missionários. Então, em toda a trajetória que a Fernanda trouxe para nós, os 3 primeiros partes do capítulo 4, né, subitens, né, e nos faz pensar nisso, né? E tudo isso que acontece de formação, tanto pela comunidade, tanto da busca da própria pessoa, ela só acontece com a abertura ao Espírito Santo, que o documento traz como dossibilitas, né? Abertura ao Espírito Santo. Quando nós estamos abertos ao Espírito Santo, essa formação, essa autoformação, ela acontece, porque ela vem de Deus, é dom de Deus, basta só a gente abraçar. E caminhando um pouquinho no capítulo 4, a gente vai entrar nas dimensões da formação. E as dimensões, ela está descansada em quê? No próprio catequista, né? Então, o catequista possui a palavra de Deus em sua boca e em seu coração. É profeta e faz ecoar o Cristo, baseado em Romanos capítulo 10, versículos 8 a 9. E essas dimensões, elas são 4. Na verdade, o documento traz o ser com e o fazer com. E eu até subdividi para a gente compreender um pouquinho melhor. Qual é a dimensão dessa formação do catequista? Então, ser, saber. Saber fazer e saber conviver. Então, a gente pensa nessas 4 dimensões da formação e a gente pensa nelas de uma forma sincronizada, né? Elas assim correlacionadas. Já que o documento traz, a gente acredita que o catequista é um comunicador e um educador, tudo isso tem que acontecer simultaneamente. Ele se forma e, ao mesmo tempo, se forma dentro da comunidade, na sua visão pessoal e humana, e, ao mesmo tempo, ele vai formar o outro. Aí a gente vai precisar de um equilíbrio. Muitas vezes a gente fala, eu tenho que ser catequista, o que eu tenho que saber? Mas eu também tenho que saber fazer. Mas eu tenho que saber conviver com as pessoas com as quais eu catequizo e sou catequizado, né? Então, precisa ter um equilíbrio entre esses 4 eixos, né? E a gente vai agora ver o primeiro, que é o ser catequista. Você ainda pode colocar o próximo slide, Fernanda.
Não, o anterior, ser catequista. E eu trouxe aí um recortezinho do documento que eu falei lá no primeiro encontro, da Evangelii Gaudium. A Evangelii Gaudium, que é o documento recente, né, a Alegria do Evangelho, do Papa Francisco, ele é o pano de fundo do nosso diretório. Então, o nosso diretório, ele traz essa mensagem linda, né, esse olhar belíssimo do Papa com relação aos catequistas. Então, o que é o ser catequista, quando eu falo de formação? Hoje, mais do que nunca, precisamos de homens e mulheres que conhecem a partir da sua experiência o modo de proceder. Então, está na Evangelii Gaudium, no número 171. Quando você estuda o diretório, depois você vai ler a Evangelii Gaudium, aí você lê a Evangelii Gaudium e volta para o diretório, tudo muda a sua visão de olhar. O que é o ser catequista, de acordo com o diretório? É olhar para a formação da identidade, a formação da identidade pessoal, a identidade cristã e a identidade missionária. O que é isso? Como que eu vou ser um catequista, né? Ser, quando a gente fala na palavra ser, já podemos pensar na essência da pessoa. Ser é a essência, né? Ser é diferente de fazer. Eu posso ser catequista e não fazer catequese. Primeiramente, eu tenho que ser. Como que é esse ser, né? Como que eu formo a minha identidade como cristã, como pessoa, como uma missionária, né? Com uma maturidade. Que maturidade é essa que a igreja nos pede? Aquela pessoa, aquele cristão, aquele fiel, aquele devoto, aquele catequista que não se deixa abalar por coisas pequenas dentro da sua rotina na igreja, dentro da sua rotina na catequese, né? Não desiste do caminho, né? E ela vai desenvolvendo aos poucos o gosto, a sua vocação, e vai se preparando para ser de verdade, como nós vimos no capítulo 3 anterior, no encontro passado, ser uma testemunha da fé e guardiã da memória de Deus. Então, a pessoa que vai testemunhar a fé e ser guardiã da memória de Deus, ela precisa ser o quê? Bom cristão em primeiro lugar, né? Uma pessoa que age com maturidade na situação. O que ela precisa? Beber da água da palavra, beber da água da Eucaristia, da caridade. Ou seja, baseado no Evangelho da Samaritana. Precisamos fazer um encontro com Jesus, igual aconteceu no episódio da Samaritana. Buscar a santidade, podemos ler livros baseados na vida dos santos, né? Que vão nos ajudar a crescer na santidade, na espiritualidade, né? Na consciência missionária. Então, o primeiro passo de uma formação é ter a consciência de que eu estou me formando a minha consciência de que sou missionário para formar outros missionários. Viver o sacramento da confissão, viver o sacramento da comunhão, né? Ser um exemplo de cristão. Antes de qualquer pegar turma, ingressar, eu preciso sentir isso, ser uma pessoa, mas não necessariamente seja nessa linha linear. Tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Vou me envolver com as orações, com a tradição da Santa Igreja, com as novenas, com os textos, né, com os devocionários. Vou acolher o chamado de Jesus, desde o meu batismo, vou ouvir a voz do Espírito Santo, vou aderir, vou testemunhar e vou seguir Jesus. Até a gente brinca, né? Que a pessoa tem que andar muito tempo na garupa, imagina uma bicicleta, Jesus pedalando e eu estou na garupa. Muito tempo na garupa, para depois eu subir na bicicleta e levar alguém na garupa. Então, primeiro eu preciso estar forte, né? Preciso mudar as minhas atitudes, né? Mudar o meu comportamento, amadurecer como pessoa, amadurecer a minha fé de apóstolo, de discípulo, e aos poucos, e desenvolvendo e fortalecendo a minha identidade pessoal. E como que eu sei se eu tive ou não um encontro com Jesus? O catequista, para ser catequista, precisa ter um encontro com Jesus, um encontro amoroso com Jesus. O que é isso? Quando ele vê as suas atitudes sendo mudadas, a sua vida sendo transformada, a forma que ele fala, a forma que ele age, a forma que ele evangeliza, né? Isso não significa que ele é uma pessoa perfeita, que ela é uma pessoa que sabe tudo, que não tem limitações. Muito pelo contrário. As limitações devem ser impulso para ele buscar, para ele melhorar. Então, observar onde que eu estou mais fragilizado. Na oração, fortalecer a oração. Onde que eu estou mais fragilizado? Na parte da leitura,
Então, vou ler mais, vou procurar mais os documentos. Então, ouvir o chamado de Deus e buscar. Buscar elementos para continuar a sua missão com disposição. A disposição, como o documento nos traz, a mesma disposição de doar-se, como se fosse os 5 pães e os 2 peixes. Ou seja, doar-se por inteiro, doar aquilo que você tem, aquilo que você é, seu projeto de vida. E ser uma referência dentro da comunidade, né? Essa comunidade que ao mesmo tempo se forma e nos forma, né? Ser uma pessoa de referência de serviço, uma pessoa de referência de escuta. Todo mundo procura um catequista, né? Um pai, uma mãe, uma criança, uma avó. Pessoas da igreja, procura o catequista. O catequista deve saber disso. Tem que ser uma escuta, né? Aquele que, não que ouve, mas aquele que escuta. Escutar é ouvir com o coração. E assim ele vai crescendo de forma humana, cristã e missionária. E vai sabendo viver dentro da igreja as relações humanas e as eclesiais. E muitas vezes a gente vê que esse item impede que muitas pessoas assumam a catequese. Porque estar servindo como catequista é justamente se doar, mas também se entregar aos conflitos, às relações humanas, às eclesiais de forma fraterna e serena. E que muitas vezes a gente tem que aprender, né? Como que eu reajo quando tenho alguém que é contrário às minhas opiniões, ou me impede de fazer determinadas coisas, pode ser mesmo a própria igreja, que tem os seus limites, né? E muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, né? E eu até estou desenvolvendo um texto, né? Em cima dos meus estudos, que é da pós-catequese, dos 10 mandamentos de ser catequista. Então, ele vai envolver a palavra Jesus, ter a palavra de Deus, que se revestir da palavra de Deus, ter a meta da Eucaristia, da cruz, da conversão, do testemunho, da alegria, do otimismo, da missão e de Maria. Então, não tem como fugir disso para ser um bom catequista. E nesse ser catequista, na parte da espiritualidade do documento, a gente vê que ser catequista é fazer uma experiência com o amor de Deus. Então, você teve essa experiência, desse gosto, dessa vontade, você está desenvolvendo uma das dimensões que é ser catequista. Aí a gente vai para o próximo. Eu sei catequista, agora eu quero saber, quer saber. Aí a Fernanda pode colocar o próximo para a gente aí. Saber. Acho que tem um antes, Fernanda, só saber. O que o catequista precisa saber? Isso. Não é só homilia que se deve alimentar da palavra de Deus. Toda a evangelização está fundada sobre essa palavra escutada, meditada, vivida, celebrada e testemunhada. Aí o documento traz uma formação bíblico-teológica e conhecimento da pessoa humana e seu contexto social e principalmente a sabedoria da fé. Então, o catequista precisa ter revestir-se da palavra todo o tempo. Formação na palavra, formação para a palavra, com a palavra de Deus, com as pessoas, porque ele é um mestre que ensina a fé, né? Transmite a fé. E sua primeira virtude é o próprio testemunho. Com compromisso, com maturidade, com habilidade, essa comunhão eclesial, né? Com uma fé, mas uma fé vinculada à razão. E também de uma forma sistemática e uma forma de unidade. Então, quais são os documentos que hoje precisam fazer parte da formação básica do catequista? O que ele precisa saber? O que tem nas Escrituras, né? As etapas da história da salvação, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, por quê? Porque a gente faz parte dessa história. Só que estudar o Antigo e o Novo Testamento à luz da ressurreição de Cristo. Revestir-se dessa palavra. Então, esse é o primeiro material e o principal material, o próprio Deus, que é a palavra de Deus. O segundo, e tão importante, que a gente já falou muito dele, é o Catecismo da Igreja Católica. A gente vai ter um capítulo
inteiro, né, sobre ele. O Catecismo da Igreja Católica. O que eu vou encontrar aqui que é necessário para eu saber? Os símbolos, né, que nós vamos estudar. O credo dos apóstolos, o ensino constantinopolitano. Nós vamos ver aqui a liturgia, os sacramentos, a oração, a vida moral, os mandamentos, a espiritualidade e o Pai Nosso. Então, esse é um livrinho de cabeceira de todo catequista. E o terceiro e principal também é o compêndio do Concílio Vaticano II. Aqui que a gente vai encontrar as declarações, as cartas, né, as encíclicas, tudo que vai estar relacionado à liturgia, à catequese, à Dei a Verbi Domini, que a gente vai também aprofundar um pouquinho, todos os documentos importantes. Esses são a base. E agora, no atual momento, a gente está aí com o diretório, né? Nos dirigindo aí no nosso saber. Mas não só estudar o que está escrito, a parte teológica, a parte litúrgica, né? A sacramentologia, que a gente fala, que o documento traz, mas principalmente o contexto social e o contexto cultural. Eu preciso fazer a leitura de onde vive, de onde mora, o meu catequizando, as pessoas com as quais eu estou convivendo, isso que a catequese não está dentro das salas, né, físicas e virtuais. Então, eu preciso saber onde estão os núcleos da mensagem, onde estão acontecendo as experiências, né, o que pensam as pessoas com as quais eu estou me relacionando, como elas se expressam, qual a melhor forma de conduzir a palavra, né, porque ela precisa ser celebrada, ela precisa ser proclamada, vivida, ouvida, meditada. Então, quem são essas pessoas, né? Então, o contexto é muito importante fazer a leitura e a vida e a teologia de outras religiões, para que haja um diálogo, como a gente viu lá no capítulo 1, um diálogo entre as pessoas, entre os grupos. Eu preciso conhecer um pouquinho da vida e da teologia de outras religiões para poder fazer um diálogo autêntico, um diálogo virtuoso, né? Porque, como diz o Papa nesse último documento, na Fratelli Tutti, ele diz: todas as religiões estão a serviço da fraternidade. Eu preciso conhecer um pouco de outras religiões, como elas pensam, como elas vivem, como elas experienciam esse Cristo, porque o Cristo também está presente nas outras religiões, então eu preciso fazer essa leitura. Uma leitura de deleite, uma leitura de prazer, esse saber, né? E o diretório, como a gente está estudando, também é palavra de Deus, porque foi escrita por pessoas iluminadas pelo Espírito Santo, né? O Papa, os bispos do mundo todo. Então, esse saber, na espiritualidade, ele fica em saborear e contemplar Deus com amor. Então, saber é saborear e contemplar Deus com amor nos livros e na vida. Aí nós vamos para uma outra dimensão, que é o saber fazer. Eu já sou catequista, já sei o que é ser catequista, já sei o que eu tenho que saber, o que eu tenho que ler, mas e como é esse saber fazer, né? Toda a formação cristã, e principalmente o aprofundamento do querigma, que vai cada vez mais e melhor fazendo carne, que nunca deixa de iluminar a tarefa catequética e permite compreender adequadamente o sentido de qualquer tema que se desenvolva na catequese. Também está no Evangelho Gaudium, no número 165. O que é esse saber fazer? É a pedagogia, é a metodologia do caminho, do itinerário da fé, com caráter sintético e querigmático, né? A alegria de levar o Cristo ressuscitado, de anunciar Jesus Cristo em todos os encontros, né? Visto que veio, sua paixão, morte e ressurreição. E o que é essa pedagogia e essa metodologia? Qual que é o objetivo? A gente sabe que é formar discípulos missionários. Então, vamos transmitir a fé, vamos alimentar a fé do outro, vamos transmitir essa fé, vamos ser um facilitador. O catequista é o facilitador da experiência, né? Ele é que vai aproximar o Cristo do catequizando, o Cristo do outro, que é encontrado dentro da igreja e principalmente fora. Então, ele tem que ter uma competência pedagógica, uma competência metodológica, que vai ver isso nos capítulos seguintes, no 5 e no 6. Mas no 4 a gente já pode saborear um pouquinho. Competência de comunicar e narrar a fé
com gratuidade, com coerência e com afetividade. De que forma? Como fazer isso? De forma criativa, com boas estratégias, com uma ferramenta adequada, né? Como agora, recentemente, vocês estão vendo outros tipos de ferramentas para evangelizar. Mas o plano precisa ser realista, precisa ser verdadeiro, precisa conviver com a realidade. E com menos doutrina e mais vida. Esse é um grande desafio para nós hoje, quando nós olhamos para o diretório. O que é uma catequese doutrinada? É aquela que é centrada em conteúdo de perguntas e respostas, né? A catequese evangelizadora, a catequese missionária, é aquela que é dialogada, é a catequese de Jesus, né? Onde a palavra entra na vida da pessoa, né? Pode ter doutrina sim, mas menos doutrina e mais vida. O catequizando, a gente tem que ter muito ciente, o catequizando ele é o sujeito, ele é o protagonista, né? Nós somos apenas os instrumentos do Espírito Santo. E esse saber fazer, essa pedagogia, ela vai estar embasada numa concepção que é construtivista, que é sócio-interacionista, que a gente estuda muito isso no mundo da educação, que o professor vai se lembrar disso. E não uma educação empirista, que é aquela de Paulo Freire, né? Paulo Freire defendia muito a educação bancária. Então, você vai lá, deposita os conteúdos, depois você vai lá e cobra, por meio de perguntas, de resposta e até de atitude. Não é essa catequese que a igreja pede hoje. Ela pede uma catequese dialogada, uma catequese livre, uma catequese querigmática, mistagógica, que atinja, que envolva, que seduza, que conquiste, que torne o outro um missionário, né? Um discípulo missionário. E o Espírito vai conduzindo esse processo. Às vezes a gente quer ter, né, o controle de tudo, mas quem controla esse caminho é o Espírito Santo. E a palavra vai ressoando, vai fazendo carne na vida das pessoas e o reino de Deus, que é o grande objetivo, vai sendo construído. Então, a gente vai fazendo, vai caminhando, vai passo a passo e vai gota a gota. Mas a gente querer saber tudo, fazer tudo, estar preocupado com tudo e achar que vai dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Então, é na pedagogia de Deus. Aos pouquinhos, Deus vai se revelando. Então, precisa de um plano que seja coerente, que seja afetivo e que faça sentido das pessoas, né? Uma linguagem que seja narrativa, uma linguagem que seja artística, né? A arte, fala muito da arte no documento, da música, por meio de imagens, mas de uma forma suave e de uma forma tranquila. Às vezes a gente quer tudo muito rápido, quer resultado rápido, quer que a criança saiba com todas as orações, tudo que a gente pensa que passou. Não é passar conteúdo, é viver, é experienciar. Ele vai falar muito, lá no início eu falava para vocês, um dos eixos de uma palavra que a gente vai ouvir muito é a palavra experiência. A criança vai vivenciar, o jovem, o adulto. Nós não temos só catequese infantil, nós temos para jovens, adultos também. Então, a didática e as ferramentas, elas mudam. O conteúdo é o mesmo, o conteúdo é Jesus Cristo, é o Evangelho, mas as ferramentas têm que ser outras, né? Então, para o catequista, como educador, como um comunicador, ele precisa da ajuda das ciências da educação. Ele precisa entender um pouquinho de psicologia, ele precisa entender um pouquinho da sociologia, um pouquinho da pedagogia, para ele avançar e atingir todas as faixas etárias, porque cada um, na sua idade, merece um atendimento e um olhar diferenciado. Por exemplo, para quem trabalha, para quem serve, para quem catequiza, para quem transmite a fé para a criança, precisa entender um pouquinho da psicologia infantil, entender a fase de desenvolvimento, que criança é essa, como ela aprende, né? Qual a fase de desenvolvimento dela, se ela tem alguma necessidade especial para adequar, né, uma estratégia, uma atividade para ela. Quem está trabalhando com jovens, ele precisa necessariamente saber o quê? Como esse jovem vê e sente o mundo, as luzes e sombras do mundo, né?
a questão do bullying, do preconceito, da cultura do instantâneo, né? Então, tem que entender um pouquinho aqui, da vida que ele vive no mundo, que é no mundo que a gente vai interagir, né? Não é dentro da igreja. E com os adultos, a estratégia também é outra, você está por dentro de tudo que está acontecendo, né? No mundo, o valor da vida, a bioética, tudo relaciona aquele adulto na vida dele. Então, fazer como os antigos fizeram. Nós estamos escrevendo uma Bíblia ao vivo e a cores, a Bíblia na vida. Então, para a gente sentir essa catequese na vida dele, eu preciso também entender um pouquinho da vida dele para ajudar a fazer o caminho. Esse saber fazer, ele precisa passar por uma avaliação, mas não avaliar catequizando, me avaliar. Cada um avaliar como está sendo o seu processo formativo. Qual a minha deficiência, que eu preciso buscar, esse documento nos traz bastante. E a catequese, ela precisa ser feita de uma forma bonita, agradável em qualquer idade. Porque provavelmente para muitos é o primeiro contato com Deus. E Deus é bonito, Deus é belo. Esse primeiro contato tem que ser radiante, tem que ser queridmático, tem que ser aquele que contagia. Senão, se a gente faz os nossos encontros catequésicos em aula, vai ficar chato, vai ficar distante daquilo que a igreja nos pede, para apresentar um Jesus libertador, um Jesus que salva, um Jesus que contagia, que cura, que abraça, que perdoa. A gente não pode transformar os encontros em aula, mas em experiências, em encontros com o Criador. E na parte da espiritualidade, o saber fazer, eu coloquei como anunciar com alegria o amor de Deus. Aí a gente vai para a quarta dimensão, que é o saber conviver. O saber conviver, ele não está escrito no documento. Eu desmembrei ele de saber fazer. Porque tem o saber fazer ali com as crianças, os jovens, mas tem o saber fazer com a família, com a igreja, porque tudo acontece ao mesmo tempo, como eu disse no início. Essas 4 dimensões, elas estão entrelaçadas. Assim como a igreja é missionária por natureza, também brota inevitavelmente dessa natureza a caridade efetiva para com o próximo, a compaixão que compreende, assiste e promove, que é Evangelho Gaudium, no número 179. Um processo educativo com estilo de comunhão. O que é isso? Para nós que estamos vivendo dentro de uma comunidade, dentro do mundo, e que é o saber conviver. Estar sempre em comunhão, né, com todos, com paciência, que vai exigir de nós uma paciência, uma dedicação, um educar-se, um formar-se e um transformar-se no convívio. Quanto mais a pessoa convive em comunidade, quanto mais grupos ela frequenta, ela sabe respeitar mais o outro, ela sabe ouvir mais o outro e ela não vive de milímetros. Ela simplesmente tem consciência, né, da sua ação missionária, então ela vai se moldando a viver um espírito de comunhão, um espírito de igreja, um espírito eclesial. É seduzir, mas deixar-se seduzir. É Jesus que chama, é Jesus que forma e é Jesus que envia. E nós temos que aprender a viver com esse próximo, que é o próprio Jesus também no meio de nós. Ele quer que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ti mesmo. É um processo educativo. Ele é autoformativo, o que acontece na própria comunidade. Acontece dentro dos grupos de catequese, e agora a catequese, os grupos da família, né, porque ele atinge a família, o grupo de catequistas, o grupo da igreja, o grupo das pastorais. E lá no começo a gente já dizia, essa conversão é uma conversão pastoral. Por isso que todos hoje devem ser considerados catequistas. Todos nós que interagimos na igreja somos catequistas. Hoje, por exemplo, eu me sinto mais catequista na liturgia. Então, eu me identifico hoje como uma catequista. Não me identifico como coordenador disso, coordenador daquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, mas como catequista. Então, ser catequista, em primeiro lugar.
fazer catequese já em um outro momento. O início desse saber conviver, ele começa lá no nosso batismo, com a nossa vocação. E o final é o reino, então a gente tem a vida toda para aprender a conviver. Uma pessoa que vive e sabe conviver em comunidade, isso ajuda ela no mundo do trabalho, na família, porque ela vai se moldando, ela sabe viver em comunidade. E pode perceber, todo mundo quando quer alguma coisa dentro da igreja vai pedir para si primeiro do catequista, ele está sempre aberto, ele sabe conviver, ele sabe se relacionar, ele sabe falar com as pessoas, ele sabe envolver, ele sabe convidar, então ele sabe abrir mão do seu espaço para dar o espaço para o outro, porque ele é aquele que vai conduzir o caminho, que vai ajudar na experiência com Cristo. Então o catequista, ele se forma e é formado o tempo todo, em todos os lugares, não somente nas salas, como eu já disse, de encontro, nas salas virtuais, mas em todo momento na igreja, no trabalho, na vida. Então, nessas 4 dimensões a gente tem que pensar muito. Então, saber, ser, saber fazer e saber conviver. Mas não precisa ficar assustado, o documento ele é belíssimo e ele nos diz o seguinte, é pouco a pouco, é devagar, é na pedagogia de Deus. Deus foi se revelando aos poucos para nós. E a gente também vai compreendendo essa revelação na nossa vida aos poucos. E o documento ele traz como 5º subitem, aqui só para fechar, o saber conviver. Viver o amor de Deus entre irmãos. Olha que lindo a espiritualidade de saber conviver. Viver o amor de Deus entre irmãos. E no item 5, acho que é o próximo slide, a formação catequética dos candidatos à ordem sagrada. Pode ir o próximo, Helena, por favor. Você está recebendo, vendo algumas pessoas que estão amenizando. Opa! Uma adequada formação de futuros presbíteros e diáconos permanentes nesse âmbito se constatará em sinais concretos. Um grande sinal concreto. A paixão pelo anúncio do Evangelho. Também está aí no documento geral da catequese, número 151. Então, a gente pensa assim, mas eu tenho que formar catequistas. Falamos das dimensões. Para os padres, diáconos, eles são, em primeiro lugar, catequistas. Antes de serem padres e antes de serem diáconos, necessariamente eles tinham que ser, são de fato, catequistas. O bispo, como vimos no capítulo anterior, é o primeiro catequista de uma diocese. Papa, nosso catequista aí maior. Só que antes de eles se formarem no seminário, nos cursos, eles precisam ser formados dentro da comunidade. Da mesma forma, nessas 4 dimensões, como nós, catequistas. Todos são catequistas em primeiro lugar, só que a realidade deles é diferente. O que precisa ser despertado? A paixão pelo anúncio do Evangelho, assim como nós também. Eles necessitam de uma formação espiritual, eles necessitam de uma formação missionária, baseada no magistério da Igreja Católica, dos livros, como eu disse, o Catecismo, o RICA, que é um outro documento também, da catequese de adultos, que vai dar aí todo o desenvolvimento de uma catequese de inspiração catecumenal. Eles precisam compreender as demais ciências humanas e precisam, principalmente, aprender na pastoral da catequese. Eles precisam aprender visitando, acompanhando, dando suporte espiritual para os catequistas. E ali é uma autoformação. O sacerdote e o diácono nos ajudam na formação e nós também os ajudamos com as experiências, com os relatos, com os testemunhos e com o envolvimento ali na realidade das crianças, dos jovens e dos adultos. Então, um padre precisa ser necessariamente apaixonado pela catequese. A formação, eu acredito que já está acontecendo, no seminário, dessa forma, O mais importante aí é uma opção dele individual, é apaixonar-se pelo anúncio do Evangelho. Podemos continuar, Fernanda? E na espiritualidade,
a missão de tornar Jesus conhecido e amado. Então, cabe aos presbíteros, padres, diáconos, bispos, a missão de tornar Jesus conhecido e amado no trabalho que eles têm. No serviço, a igreja tem prestem e se exercitarem. Então, é o mesmo que o nosso, né? Mas de uma outra maneira. E, para encerrar, capítulo 4, o documento fala para nós, está no próximo slide, ele fala dos centros de formação. Certamente, todos somos chamados a crescer como evangelizadores. Devemos procurar simultaneamente uma formação melhor, um aprofundamento do nosso amor e do nosso testemunho mais claro do Evangelho. Também está na Evangelho Gaudium, no número 121. Nós temos, graças a Deus, dentro da igreja, essa preocupação com a formação do catequista. As próprias dioceses, as paróquias, elas já pensam nisso. Os próprios documentos pedem isso. O diretório também vem reforçar. Então, nós temos na diocese e nas paróquias, ou nas foranias, que é interparoquial, uma formação fundamental. Hoje nós temos uma formação básica na nossa diocese, inclusive vocês, catequistas, estão respondendo a uma pesquisa para a formação 2021-2022, para saber qual vai ser a melhor forma e o melhor jeito de atingir todos os catequistas na formação básica, os conteúdos básicos para o saber fazer a catequese. Então, já tínhamos, antes da pandemia, agora vem com um novo formato, né? Um curso básico. E além desses cursos básicos, nós temos os centros de especialização. São permanentes e são estáveis, que não são exatamente cursos para o saber catequético, mas aqueles que complementam o saber. Curso sobre liturgia, curso sobre música, curso sobre Bíblia, curso sobre pastoral social, curso sobre ensino religioso. Então, são cursos que permeiam também a formação daqueles que desejam buscar. A nível diocesano e a nível nacional. E o documento traz também os centros superiores para especialistas em catequese, uma formação para a formação e para a pesquisa. Então, é nesse item aí que eu estou me encaixando, né? Estou fazendo essa pós-graduação em nível superior, para quê? Para trabalhar mais na formação, em escolas, em seminários, em pesquisas, né? Estudar e se fundamentar nos livros da igreja. Aí vocês vão perguntar, mas eu preciso fazer tudo isso? Não necessariamente. Cada um de nós, né, até encerrando essa parte da formação, cada um de nós precisa descobrir qual a melhor forma, qual o melhor jeito e de qual jeito eu aprendo. Muitas pessoas aprendem lendo, muitas pessoas aprendem ouvindo cursos online, muitas pessoas preferem cursos presenciais, experienciais, que aprendem melhor. E nada disso vai adiantar se a gente não tiver experiência, vivência em comunidade, na liturgia, né? Nas orações, nos grupos. Então, uma coisa vai complementar a outra. Então, você precisa descobrir qual o melhor caminho, quais são as suas dificuldades e as suas possibilidades. E são muitas as possibilidades que os meios de comunicação hoje nos oferecem, né? Até cursos à distância a gente consegue fazer. Com certeza vamos ter da diocese à distância, né? O importante é nós não pararmos nunca, nós continuarmos sempre caminhando, sempre nos formando, nos autoformando, porque só se aprende a fazer fazendo, só se aprende estudando, lendo a vida, lendo os livros, né? E participando. Então, nós temos que ver aquilo que melhor se adapta no nosso tempo, na nossa realidade, né? Não dá para comparar um catequista jovem que está no meio da escola, no meio do trabalho, com aquele catequista, por exemplo, como nós, muitos iguais a mim, que já se aposentaram, que tem um tempo maior, que pode se dedicar mais ao estudo. Então, cada um tem que ver que momento de vida que eu estou, qual é o tempo que eu tenho, qual é a modalidade que me atende. O mais importante é pensar, nunca parar, sempre caminhar. Aos pouquinhos a gente vai chegando, né? Vai adequando a nossa vida profissional, familiar, pessoal. E na espiritualidade, nesse centro de formação de base para catequista, a gente fica com amor que abraça o coração.
O catequista que tem coração abrasado pelo Espírito Santo, ele não para nunca. Ele lê um livro, ele faz um curso, ele faz uma palestra, ele medita, ele faz suas orações, tudo isso é formação. Então, essas 4 dimensões e esses 6 subitens que nós vimos no capítulo 4, ele vai nos ajudar a descobrir, a encontrar o melhor caminho de formar-se e se formar ao mesmo tempo. E a gente vai para o último slide. Finalizando, na verdade, esse bloco de reflexão, né, com o momento da partida. Se você estudou esse capítulo 4, se você tem alguma coisa para colocar, sinta-se à vontade agora, Deus vai querer os 4 pessoas para compartilhar aquilo que toca no seu coração, que você anotou, que você destacou do capítulo 4. Todo mundo quietinho? Eu que não estou ouvindo. Fernanda, quer colocar alguma coisa? Alguém que... Eu só vou lembrar, Vande, que na nossa diocese a gente tem o IDETEL, né? O IDETEL ele tem vários cursos também, é algo que aos poucos a gente vai divulgando, quem faz o curso básico de formação de catequistas também pela diocese. Então, assim, é um ponto muito importante aí dentro da formação do catequista. Eles têm um trabalho muito bonito durante a semana e de sábado. Bacana, Lu, que você colocou. Eu fui visitar acho que foi em dezembro do ano passado, eu visitei a diocese porque eu fui fazer tipo um estágio, né, para ver como que procediam os cursos e o Kleber, né, do secretariado diocesano lá da parte da catequese, ele me explicou como acontecem os cursos, como o catequista é recebido, o tanto de material de biblioteca que tem lá. Eu acredito que tem até alguns livros que possam ser emprestados, eu não tenho essa certeza absoluta. Mas ele mostrou uma biblioteca e o catequista, de repente, tem dificuldade de entender alguma coisa, não tem a gente aqui por perto, de repente quer dar uma passadinha na biblioteca, tem essa secretaria, agora não por conta da pandemia, mas acredito que logo vai poder voltar esse momento. E então eu vi o quanto eles são ricos, e às vezes a gente está aqui dentro da paróquia, que faz parte da diocese, e não comunga, às vezes, até das mesmas ideias e dos procedimentos que a diocese faz, a gente fica assim, sem saber que tem esse lugar, né? Esse lugar de curso, de formação, de busca. Então, a igreja nos oferece isso, né? Faz parte até do organograma dele, do planejamento paroquial, do planejamento diocesano, oferecer essa formação, retiros, de espiritualidade, enfim. É bacana que você lembrou. E eles vão oferecer esse curso online, e achei interessante, se eu conseguir fazer o online para mim, eu gostaria de fazer, até para entender qual que é o procedimento que é passado no curso básico e poder entender melhor, porque lá na frente eu poder somar mais, né? Eu achei muito bacana e acho que vale a pena a gente fazer. Quem pode fazer presencial prefere, que consegue, e a distância, acho que eles vão fazer vários grupos, acho muito bacana a gente não parar, a gente buscar. Só ler é muito pouco. Gostoso a gente pudesse estar no momento que a gente pudesse compartilhar mais, dar mais o tempo. Mas a gente vai aos pouquinhos, como eu disse, e dá tudo certo. Bem, prosseguindo um pouquinho, então, que a gente estourou um pouquinho no horário, vamos combinar como que vai ficar o nosso próximo encontro. Então, antes um pouquinho da oração final, combinar um pouquinho do próximo encontro. O nosso próximo encontro está agendado para o dia 31 de outubro, porque na semana que vem a gente vai pular uma, e depois tem o encontro do planejamento da catequese infantil, que a Luciane pode dizer, para não atrapalhar o andamento e também para não bater, ficar cansativo, né? Imagina 2, 3 horas, não seria muito.
Então, a gente tem agendado no dia 31. O que a gente pensou? Nesse dia 31, fazer uma retomada de toda a parte 1, capítulo 1, 2, 3 e 4, com o objetivo de levantar aspectos que a gente não abordou desses instantes ainda. Porque quando a gente lê um, a gente tem uma visão. A gente lê o 12, a gente olha o 1 diferente. E quando a gente lê 1, 2, 3 e 4, que fechou a parte 1, como a gente começa a olhar diferente para aquilo que a gente tinha lido lá atrás. Então, esse é o objetivo. Da gente fazer uma roda catequética, onde a gente possa. Não vai ter alguém palestrando, mas eu vou elaborar questões, pensei assim, não sei se você dá, questões-chave e distribuir para essas pessoas, para na hora se a pessoa expõe essa pergunta, né, essa reflexão, e a gente comenta o assunto. Então, pegar chavões que envolvem os 4 primeiros capítulos que estão na parte 1. Então, nós faríamos uma roda catequética. Também com o objetivo daqueles que entraram depois. E eu vi que pessoas se interessaram pelo livro depois, que bacana. Muitas pessoas compraram. Eu agradeço a Roseli Ribeiro, que foi até a cidade, trouxe na sacola os vários livros, né? Fisicamente ali, eu sei que foi pesado, foi difícil, mas ela fez esse trabalho, que é um trabalho de catequese, é um trabalho de evangelização, e é dessa forma que ela colaborou muito trazendo esse livro, está bem próximo daquelas pessoas que não podiam ir buscar, né? Porque tudo é muito difícil, correr atrás, enfim. Então, eu vi que algumas pessoas ainda estão lendo, e que daí fariam essa leitura 1, 2, 3 e 4, e nós que já leríamos de novo, fazendo uma retomada agora, e nós fecharíamos a parte 1 no dia 31. E depois, desse dia 31, a gente segue, né, a cada 15 dias, com o pessoal que já se prontificou a estudar o capítulo 5, 6, 7 e 8. Aí a gente pensa assim, nossa, mas não vai ficar demorado? Não tem problema. É melhor a gente ir devagar, saborear bem o que o documento traz, tendo esse tempo que a gente tem um pouquinho mais de tempo, vamos dizer, que nós estamos indo lá na catequese presencial, estamos fazendo ela à distância, mas vai vir até o período de férias, a gente não, se quiserem continuar, a gente continua a cada 15 dias, lendo, estudando, e aí o ano que vem a gente está afiadinho aí para rever, talvez, o nosso planejamento, rever as nossas ações, não que a gente não possa mudar agora, podemos, mas a gente concluir, né, quando concluir a turma lá em junho, a gente possa traçar desenhar um novo planejamento, talvez depois dos nossos estudos, se a gente achar que é necessário. Eu pensei assim, né, da gente estar no dia 31, fazer um fechamento dos 4 capítulos. E o que vocês acham? Pode ser assim, uma roda catequética? Eu concordo. Eu também concordo, Vande, acho legal. Tá. Era legal se a gente conseguisse fazer presencial, mas eu acho que é um pouco mais difícil também. Muitas pessoas não conseguem sair, tem filho pequeno, não dá para deixar em qualquer lugar, é complicado levar. Então, acho que a gente faria dessa forma mesmo, online. Concordo, Vande, o Guto também. Uhum. Eu também concordo, Vande. Tá. Então, vamos pensar, eu vou pensar em algumas questões, e até a gente deixar que outras pessoas que não falaram ainda, que entraram há pouco tempo, tem catequese de adultos no grupo, tem outras pessoas que pegaram documentos recentes, né? E quando a gente começa a ler parece ser difícil, mas depois a gente vai saboreando e vê que é bem gostoso. Então, vamos fazer assim, ficamos então para o dia 31, fazer um fechamento do capítulo 1, 2, 3 e 4. Então, quem não leu dá tempo, quem leu dá para ler de novo, quem ficou com alguma dúvida, coloca aí, de repente a gente consegue sanar, se a gente não conseguir, a gente vai em busca de quem nos ajude a interpretar, ou talvez pedir esse documento. E a gente faz assim, dessa forma, e depois a gente dá continuidade. Quem tem o capítulo 5? Está no grupo, capítulo 5? Sou eu, Liliane. A Liliane, e você com quem, Liliane? E Rosana. Rosana? É.
Tá. Então, aí no caso, vocês ficam para o dia 14 de novembro. Aí a gente faz 14... Luciana tem reunião dia 28 de novembro? Provavelmente. É sempre no quarto sábado. É, no quarto. Aí a gente faz, se vocês acharem que dá, a gente pode fazer, como a gente vai ficar agora no espaço de tempo que tem, até o dia 31, para todo mundo poder ler o capítulo, a gente podia fazer, de repente, 7 e 14. Fica ruim se for o capítulo 5, dia 7? Não, Vande, para mim pode ser dia 7. Eu já estou com o Porque daí, se a material gente fizer aqui. 7, aí o Rafael faz no dia 14, ele vai falar sobre o catecismo. Por que eu convidei o Rafael? Primeiro que ele é um catequista nato, né? E ele faz esse estudo, ele faz esse curso sobre o catecismo, ele é especialista nesse livro do magistério, né? Então, assim, eu chamei porque ele vai ter, apesar que o capítulo é curtinho, ele vai ter mais elementos, talvez, que nós, para nos ajudar mais e até nos ajudar nas reflexões futuras. Então, a gente podia fazer 7 e 14. Eu adequo com os reclamadores da palavra, talvez seja online, por WhatsApp. Se for presencial, a gente faz muito cedo. Então, pode ser 7 e 14, a gente fica assim, se nada anormal acontecer. Tudo bem, então. Para mim, dia 7 tá bom. Ótimo. Então, vamos fazer a oração final? Vamos. Acho que você colocou ela na tela, acho que a Fernanda colocou. Que é a oração que também tem no documento da Fratelli Tutti. Está na tela. Isso. Alguém gostaria de ler essa oração para nós? É uma oração cristã ecumênica. Quem pode ler para nós? Eu gostaria, Vange. Por favor. Corre, Bê. Não acredito nisso. Pode começar? Sim, por favor. Oração cristã ecumênica. Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, infundi no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, da sua família de Nazaré e na comunidade cristã. Concedei-nos a nós, cristãos, que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano, para o vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo, e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza, refletida em todos os povos da terra, para descobrir que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade amada por Deus. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada a todos que puderem estar conosco nessa tarde e aqueles que não puderem, estejam assistindo, lendo os materiais e até dia 31, nosso próximo encontro. Obrigada. Obrigada. Obrigada.